Amém, amém. Que letra tão preciosa. Que ela seja uma realidade nas nossas vidas, nossas famílias. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, nós leremos a palavra de Deus. Primeiramente, leremos aqui na versão Nova Almeida atualizada, e depois faremos uma segunda leitura, numa paráfrase escrita por Eugene Peterson. Deuteronômio 6, de 4 a 9, diz assim. Você está com a sua Bíblia aberta? Está com a sua Bíblia aberta? Quantas Bíblias nós temos hoje aqui no templo? Quantas Bíblias? Levante seu celular, não tem problema não, pode levantar seu celular. Graças a Deus por isso. Que bom. Vamos ler a palavra de Deus que diz: escute Israel, ou ouça Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, e essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Vamos ler agora na versão do Eugene Peterson. Está ali na tela, vocês vão poder acompanhar comigo. Vamos lá? Atenção, Israel, o eterno, o nosso Deus, é um e único. Amem o eterno, o seu Deus, de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês e com tudo que vocês são. Escrevam no coração os mandamentos que estou transmitindo a vocês, apropriem-se deles e levem os seus filhos a se apropriar deles. Que eles sejam um assunto de sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa ou andando pela rua, que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam de manhã até a hora de cair na cama à noite, que eles estejam amarrados na mão e na testa de vocês como lembretes, e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades. Que Deus abençoe e aplique esta bendita palavra aos nossos corações. Meus amados, quando nós pensamos no texto mais recitado por todas as pessoas do mundo, por todas as famílias do mundo, normalmente a gente pensa em que texto da Bíblia? João 3,16, não é isso? João 3,16. Mas o texto mais recitado no mundo, o texto bíblico mais recitado no mundo é Deuteronômio 6, de 4 a 9. Todos os dias, esse texto é recitado em todos os lares judeus ortodoxos. Todos os dias. Essa é a divisa do povo de Israel. A divisa do povo de Israel. Ouve Israel, ouça Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quando nós percebemos esse texto, nesse texto aqui, o cuidado de Moisés, você deve se lembrar que Deuteronômio é um livro assim de despedida de Moisés. Ele está se despedindo do povo de Israel, está no final da sua vida, certo de que os seus dias estão terminando, e ele está prestes a ser chamado pelo Senhor à sua presença, para estar com ele para sempre. Então, o livro de Deuteronômio é o livro dos discursos de Moisés, em que ele está discursando e que ele está relembrando a lei, fazendo uma revisão na lei, para deixar impregnada na mente e no coração do povo de Israel
a palavra do Senhor. Agora nós vamos encontrar aqui um cuidado especial para que esta palavra seja transmitida aos filhos. Então eu queria encorajar os irmãos hoje, especialmente os pais, a investirem no relacionamento dos seus filhos com Deus, a ajudarmos os nossos filhos a terem um relacionamento com Deus. E para que os nossos filhos tenham um relacionamento com Deus, nós precisamos ter um relacionamento primeiro com o Senhor. Para ajudá-los, nós precisamos antes ter um relacionamento autêntico com Deus. Antes de ajudar os nossos filhos a se relacionarem com Deus, nós precisamos olhar para o nosso relacionamento com o Senhor. Como ajudaremos nossos filhos a se relacionarem com Deus se nós mesmos não desfrutamos deste relacionamento? Como podemos querer que os nossos filhos tenham um relacionamento profundo com Deus, consistente com Deus, se nós não desfrutamos deste relacionamento? Se o nosso relacionamento é superficial. Antes de ser uma realidade para os nossos filhos, Deus precisa ser uma realidade para cada um de nós, pais. Se nós queremos que os nossos filhos tenham um relacionamento profundo com Deus, precisamos começar cuidando do nosso relacionamento com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus, pai? De que maneira você tem vivido esta comunhão, este relacionamento com Deus no seu dia a dia? De que maneira você tem procurado investir no seu relacionamento com Deus? Deus tem sido uma prioridade para você? Pastor, eu estou na igreja todos os domingos. Igreja é uma coisa, Deus é outra pessoa, completamente diferente. Não confunda a igreja com Deus. A igreja é a igreja, Deus é Deus. Seu relacionamento com Deus é cultivado no dia a dia. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O evangelho, o cristianismo é para todo dia. É para cada dia da nossa vida. Segundo lugar, para ajudar os nossos filhos a se relacionarem com Deus, nós precisamos reconhecer que Deus é o único Senhor das nossas vidas. Parece uma coisa muito óbvia, parece algo muito óbvio para nós, mas precisamos ensinar os nossos filhos que Deus, de fato, é o único Senhor das nossas vidas, que nós não temos um outro Deus além de Deus. Entretanto, para que os nossos filhos aprendam esta lição, precisam ver a realidade desse princípio aplicado na nossa vida. Eles precisam chegar à conclusão de que Deus, de fato, é o único Senhor da nossa vida, olhando para nós, olhando para as nossas prioridades, olhando para os nossos valores, olhando para a nossa vida, para as nossas decisões. Eles precisam chegar à conclusão de que, de fato, para o papai não existe um outro Deus. Ele se submete a Deus, ele se submete à vontade de Deus, ele está sujeito à autoridade de Deus sobre a sua vida. Essa é a essência do que significa o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Os nossos filhos precisam perceber que de fato não temos nenhum outro Deus além do Senhor. Lembrando sempre daquela palavra do Søren Kierkegaard, um filósofo, que disse que os ídolos podem ser de metais, mas também podem ser mentais. Nós podemos criar ídolos na nossa mente, nós podemos criar outros deuses na nossa mente, nós podemos fazer dos nossos filhos os nossos deuses. E aí eu me lembro de Deus falando com Abraão: apanhe o seu filho Isaque, a quem você ama. E dedique-o a mim. Isaque era, naquele momento, possivelmente o Deus de Abraão. E ele precisou colocar Isaque no altar. Não terás outros deuses diante de mim. Deus é de fato o único Senhor da sua vida? Os seus filhos conseguem ver isso? Conseguem perceber isso?
Creio que dessa forma contribuiremos para que eles tenham uma experiência genuína com Cristo. Precisamos trabalhar e orar para que os nossos filhos tenham uma experiência genuína com Cristo. Não queremos que eles se tornem meros religiosos, meramente membros de igreja. Queremos que nossos filhos sejam seguidores de Jesus, tenham uma experiência genuína com Jesus. Por isso precisamos orar para que a palavra de Deus esteja no coração dos nossos filhos. Precisamos orar para que a palavra alcance seus corações com profundidade, de tal maneira que eles tenham um relacionamento autêntico com Deus. Por isso, ame a Deus com todo o seu coração. Ame a Deus com todo o seu coração. Vamos ler o texto que está ali na tela. Vamos ler todos juntos? Amem o Eterno, o seu Deus, de todo o coração. Amem o Eterno com tudo que há em vocês, com tudo que vocês são. Não é com uma parte do coração. Deus não aceita um coração dividido. Deus não aceita um coração pela metade. Os nossos filhos sabem se nós somos íntegros ou não. Se o nosso coração é íntegro ou não. Eles sabem. Diante deles nós não usamos máscaras, nem de Covid e nem qualquer outra. Não usamos máscaras. Diante deles nós não temos como esconder aquilo que somos. As pessoas que convivem conosco dentro da nossa casa, elas sabem exatamente como somos. Elas conhecem as nossas reações. E as nossas reações revelam aquilo que somos. Nem tanto as nossas ações. Muito mais as nossas reações. Especialmente quando pisam no nosso calo. Especialmente quando somos contrariados. Quando a nossa vontade não prevalece. Quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Da forma como nós queríamos. As nossas reações refletem o nosso relacionamento com Deus. Se temos ou não. Se esse relacionamento é profundo ou superficial. Amem o Eterno de todo o coração. Não com uma parte do coração, mas com todo o coração. E o texto continua dizendo: amem o Eterno com tudo que há em vocês. E com tudo que vocês são. Precisamos entender que a vida cristã é vivida por amor. Senão ela será um fardo difícil de ser carregado. Difícil de ser carregado. Vamos ler juntos o que disse Jesus em João 14, 15 e 21. Vamos ler todos juntos? Se vocês me amam, quem tem, e lhes, esse é o que me ama. Aquele que me ama, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Não tem como obedecer a Deus, não tem como obedecer os mandamentos de Deus sem amor. É o amor que nos leva a assumir compromisso. Foi o amor que fez você assumir o compromisso com a sua esposa, com o seu esposo. O compromisso conjugal. É o amor a Jesus que nos leva a nos comprometer com Ele, que nos leva a obedecer a Ele. Sem amor nós não vamos conseguir ter um compromisso com Deus. E vida cristã sem compromisso não faz o menor sentido. É balela. Precisamos ajudar os nossos filhos a amarem o Senhor sobre todas as coisas. Porque se eles amarem o Senhor sobre todas as coisas, eles terão um compromisso de vida com Deus. Precisamos orar para que Jesus seja o grande amor da vida deles. Desta forma, o resto será consequência apenas. Será consequência. Esse é o amor que gera compromisso. Compromisso com Deus que vê cada um de nós como somos, que conhece a nossa estrutura, que sabe que somos falhos, limitados, somos pó. Compromisso com Deus que vê a nossa conduta, o nosso andar dentro de casa e fora de casa.
É esse amor que gera compromisso, e compromisso que gera obediência. Para ajudar os seus filhos a terem um relacionamento com Deus, escreva a palavra de Deus no seu coração. Escreva a palavra de Deus no seu coração. Diz o texto: escrevam no coração os mandamentos que eu estou transmitindo a vocês. Apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriarem deles. Para escrever os mandamentos no coração só tem um jeito: você precisa conhecer esses mandamentos, lendo, estudando, meditando. Não tem outro jeito. Precisamos assumir o compromisso de ler a Bíblia para que esses mandamentos sejam escritos no nosso coração. E mais do que adquirir conhecimento, nós precisamos nos apropriar desses mandamentos. Diz o texto: escrevam no coração, apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles. Mais do que profundos religiosos, mais do que profundos estudiosos da Bíblia, mais do que saber os mandamentos, nós precisamos nos apropriar deles. Nós nos apropriamos dos mandamentos quando praticamos os mandamentos. Não tem outro jeito. Se a gente escreve que 2 mais 2 são 5, nós não nos apropriamos do ensinamento de matemática. Não nos apropriamos. Nós só guardamos um ensinamento quando praticamos, senão a gente esquece. Você consegue se lembrar de todas aquelas fórmulas de física que você aprendeu no ensino fundamental e médio, especialmente no médio? Você consegue se lembrar de todas as fórmulas matemáticas? Consegue se lembrar? O irmão Abimael se lembra de todas elas. Mas o irmão Abimael, né? O irmão Abimael se lembra. Eu não me lembro de todas elas. Se você não usa, se você não pratica, você esquece. Quando você pratica no dia a dia, você se lembra. Você consegue se lembrar. Os nossos filhos percebem se nós nos apropriamos ou não dos mandamentos do Senhor. Eles percebem que se nós vivemos ou não de acordo com esses mandamentos, quando percebem que as nossas decisões são tomadas de acordo com os mandamentos de Deus. Quando percebem que aquilo que nós assistimos na TV não fere o nosso relacionamento com Deus, não prejudica o nosso relacionamento com Deus. Quando percebem a forma pela qual nós nos relacionamos com as pessoas dentro de casa e fora de casa. Quando percebem que a maneira como agimos e reagimos quando somos contrariados está de acordo com os mandamentos de Deus. Aproprie-se desta palavra para você. E uma vez que você tenha se apropriado desta palavra para você, leve os seus filhos a se apropriarem dela também. De que maneira? Discipulando os seus filhos. Discipule os seus filhos. Diz o texto: levem seus filhos a se apropriar deles, a se apropriar dos mandamentos. Aqui está um grande desafio para mim e para você. Pai, precisamos discipular os nossos filhos. O processo de discipulado da nossa igreja começa dentro de casa. Não começa na igreja. Começa dentro de casa. Entretanto, o que é discipulado? Para muitos, discipulado é uma mera transmissão de conhecimento. De fato, ele envolve transmissão de conhecimento. O conhecimento que recebemos, precisamos passar. Mas não é só isso. Discipulado verdadeiro é transmissão de vida. Discipulado é transmissão de vida. Luiz Roberto Silvado disse que os nossos filhos precisam ser expostos à palavra de Deus, pois eles estão expostos à pornografia e a tudo que não presta todos os dias. A maior parte do discipulado, diz ele, é informal, não é formal. É informal. Os filhos percebem os nossos valores. Eles estão nos filmando o tempo todo.
Lembro-me de um amigo que foi surpreendido com a palavra do seu filho, um filho jovem já, que chegou para ele e disse: pai, eu percebo que sempre quando a gente está andando junto, em algum lugar fora de casa, eu nunca vi o senhor olhando para outra mulher. E ele ficou bobo de perceber o quanto o seu filho o filmava, o quanto o seu filho vigiava os seus olhos, as suas atitudes, as suas reações. Eles percebem os nossos valores. Vejamos alguns exemplos. Se você fala mal dos outros na frente dele, ele sabe que você é uma pessoa que fala mal dos outros. A fofoca normalmente começa dentro de casa. À mesa. À mesa. Se você pede a ele para atender o telefone e dizer que não está, você está ensinando ele a mentir. E uma das coisas mais tristes para qualquer pai, é ver o seu filho repetindo o seu erro, reproduzindo o seu erro. Assim como aconteceu com Abraão e Isaac. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, Sara era a Miss Universo do seu tempo, uma mulher linda. E Abraão disse: Sara, você é linda demais. Nós vamos peregrinar por uma terra estrangeira que nós não conhecemos. E quando você chegar junto comigo, eles vão querer ter você e vão me matar para ficar com você. Então, por favor, diga sempre onde a gente chegar que você é simplesmente minha irmã e não minha esposa. Abraão mentiu. E mais adiante você vai ver Isaac fazendo o mesmo com Rebeca. Mentindo da mesma forma, da mesma maneira. Isso é para fazer qualquer pai chorar de tristeza ao ver o seu filho repetindo o seu erro. Discipular os nossos filhos é transmitir-lhes a vida que temos em Cristo Jesus. Não é simplesmente transmitir conhecimento, mas é transmitir a experiência que temos tido com Jesus. Discipular é transmitir a nossa experiência com Deus. Discipular é transmitir os grandes feitos de Deus na nossa vida, na nossa família, para que os nossos filhos aprendam a confiar em Deus. Leiam comigo o Salmo 78. Vamos ler juntos? Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. São essas experiências que vão ensinar os nossos filhos a dependerem de Deus. É desta forma que eles vão aprender que
nós dependemos de Deus para tudo na vida, que nós não somos autossuficientes, mas que a nossa suficiência vem do alto, vem de Deus. Ao discipular os nossos filhos, os ajudaremos a se certificarem da sua salvação. Precisamos investir tudo o que estiver ao nosso alcance para que os nossos filhos tenham uma experiência verdadeira com Jesus. Certo pregador disse que o maior e melhor presente que podemos dar aos nossos filhos é a bênção de colocar as mãos dos nossos filhos nas mãos de Jesus. Não há presente maior do que esse. Entretanto, normalmente nós nos contentamos em ter os nossos filhos na igreja, como membros da igreja, e se for membro da Capunga, melhor ainda. Será que isso é suficiente? Será que isso garante a eternidade com Deus? Será que isso é suficiente? Não podemos esquecer da parábola dos 2 filhos perdidos, 2 filhos pródigos. Os 2 estavam alienados do pai. Os 2 estavam perdidos. Um perdido num país distante, cuja perdição é muito evidente e fácil de ser percebida. O outro estava perdido dentro da casa do pai, perdido dentro da igreja. Estava ali na igreja, mas estava alienado. Estava na casa do pai, mas estava alienado do pai. É possível estar perdido dentro da igreja. Mas é possível também ser salvo e estar andando de costas para a cruz de Jesus. Precisamos ajudar os nossos filhos a se certificarem da sua salvação, para transmitir à próxima geração os feitos do Senhor, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Precisamos fazer aquilo que Moisés nos instrui nesse texto. Ele diz que os mandamentos de Deus sejam o assunto da sua conversa. Sejam o assunto da sua conversa. Qual foi a última vez que você conversou com seus filhos sobre a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia e leu para o seu filho? Que eles sejam o assunto da sua conversa, onde quer que vocês estejam, sentados em casa, andando na rua. Que tal 1 hora por semana para estudar a Bíblia com o seu filho? Que tal realizar o culto doméstico pelo menos uma vez por semana? Sentado em casa, andando pela rua, ou seja, aproveitando as oportunidades. E o texto continua dizendo que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantarem de manhã até a hora de cair na cama à noite. Que eles sejam repetidos. Que eles sejam amarrados na mão e na testa de vocês como lembretes e até escritos no batente da porta das casas e nas portas das suas cidades, para não esquecer. Se você não fala, se você não aplica, se você não usa, você esquece. Você pode estudar um novo idioma, mas se você não usar, você vai esquecer. Lembre-se todos os dias e leve seus filhos a receberem esta palavra e assimilarem essa palavra, aplicarem essa palavra em suas vidas. Assuma a sua responsabilidade. Se você deseja ajudar o seu filho a ter um relacionamento com Deus, assuma a sua responsabilidade. O texto diz: tu as inculcarás a teus filhos. Tu colocarás esta palavra na cuca dos teus filhos. Isso é responsabilidade de quem? Ah, pastor, é da igreja. É da igreja. Claro que a igreja tem essa responsabilidade.
Mas a responsabilidade prioritária da educação dos nossos filhos é do pai. Não, é da mãe, pastor. Não, é do pai. O pai é sacerdote do lar. O pai é o líder espiritual da família. Você, meu irmão, tanto você quanto eu recebemos de Deus essa incumbência, essa responsabilidade de sermos líderes espirituais da nossa casa, do nosso lar. A sua esposa pode lhe ajudar nesse processo, mas a responsabilidade maior é sua. Eu e você teremos que prestar contas diante de Deus. Como podemos terceirizar isso? Como podemos transferir essa responsabilidade para a igreja e esperar que a igreja, em 1 hora por semana, quando o pai não chega atrasado, porque filho não chega atrasado, quem chega atrasado é o pai. Filho não chega atrasado, irmãos. Quem chega atrasado é o pai. Como é que você pode esperar que em 1 hora por semana a igreja consiga fazer aquilo que você não fez em 24 horas por dia, 7 dias por semana? Não tem como. A igreja é simplesmente parceira, ajudadora, auxiliadora nesse processo, mas a responsabilidade é minha e a sua como pai. É minha e sua como pai. Não podemos terceirizar. Precisamos assumir essa responsabilidade. Eu espero, em breve, ter a oportunidade de compartilhar com os irmãos um estudo baseado no livro O Silêncio de Adão, escrito por Larry Crabb, editado, eu creio que pela editora Vida Nova. O Silêncio de Adão. A tese desse livro é muito simples. Onde estava Adão quando Eva foi tentada? Onde estava Adão? Possivelmente estava ali do lado dela. E por que ele não repreendeu a serpente? Por que ele não disse, vamos parar com essa conversa? Esse assunto não tem lugar na nossa casa. Nós vivemos dias em que o feminismo tem gerado uma verdadeira crise de identidade no coração dos pais, que não sabem mais qual é o seu papel de líder espiritual dentro da sua casa, dentro do seu lar. Onde estava Adão quando Eva foi tentada? Onde está você quando, de repente, a sua família está sentada na frente de uma televisão e entra uma cena inapropriada, inadequada? Onde está você, meu irmão? Você deixa rolar aquela cena ou você muda de canal? Ou você diz, isso aqui não tem lugar na nossa casa? Não fique em silêncio. Deus colocou você na sua casa para ser pai. Você tem uma responsabilidade diante dos seus filhos. Assuma, cumpra essa responsabilidade em nome de Jesus. Não fique vendo de forma passiva as coisas que estão acontecendo ao seu redor, sem ter a menor noção do que está acontecendo dentro da sua casa. Sem fazer nada. Sem tomar uma atitude, sem se posicionar. Sem se posicionar diante dos seus filhos, sem estabelecer limites para a sua família, para a sua casa. Assuma a sua responsabilidade. E ore pelos seus filhos. Jó intercedia continuamente pelos seus filhos. Ele oferecia sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos. Ele clamava a Deus pelos seus filhos. Os filhos precisam de pais intercessores. Aí eu fico lembrando daqueles testemunhos que a gente ouve frequentemente de pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor. E nesse período de afastamento,
Muitas vezes, chegando de madrugada em casa, encontravam alguém orando. Quem que eles encontravam orando? Eu nunca ouvi um testemunho de alguém dizendo: eu encontrei o meu pai orando. Sempre ouvi testemunhos em que diziam: a minha mãe estava orando. Os nossos filhos precisam ver os seus pais de joelhos. Precisam ver os seus pais orando. Precisam ver os seus pais clamando a Deus. Nós precisamos orar pela conversão dos nossos filhos. Orar pela formação profissional, acadêmica dos nossos filhos, mas, sobretudo, orar pela formação do caráter dos nossos filhos. Faz algum tempo em que eu vi uma mensagem de um pastor, um tempo em que eu e minha família passamos alguns dias no Palavra da Vida em São Paulo. E aquele servo de Deus disse que normalmente nós nos preocupamos com aquilo que os nossos filhos vão ser quando crescer. Mas, na verdade, nós não estamos nos preocupando com aquilo que eles vão ser, e sim com aquilo que eles vão fazer. Se nós estamos preocupados se eles serão advogados, médicos, dentistas, pastores, enfermeiros, nutricionistas, seja lá o que for, isso tem a ver com aquilo que eles vão fazer. Quando nós nos preocupamos com o caráter deles, aí sim, nós estamos nos preocupando com aquilo que eles vão ser. E justamente porque nós não temos foco naquilo que eles vão ser, o que acontece é que nós temos pastores corruptos, médicos corruptos, políticos corruptos, advogados corruptos, juízes corruptos. Porque o foco foi simplesmente no fazer e não no ser. O nosso foco precisa ser naquilo que os nossos filhos vão ser de fato. E que eles sejam servos de Deus, homens e mulheres de Deus para a sua geração. Que o nosso foco esteja na formação do caráter deles. A formação do caráter precisa preceder a formação profissional e acadêmica. Não podemos ficar contentes em ver os nossos filhos formados, porém longe de Deus, distantes de Deus, distantes dos propósitos do Senhor. Ore pelos seus filhos, ore pela formação da sua família, da família dos seus filhos. Os filhos aprendem com o exemplo. Eles estão nos filmando o tempo todo. Eles precisam nos ver de joelhos. Eles precisam ver que nós levamos Deus a sério. Se você quer ajudar os seus filhos a terem um relacionamento com Deus, eles precisam ver que você leva Deus a sério. Que de fato Deus é o único Senhor da sua vida. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as atarás nos umbrais das tuas portas. E delas falarás assentado em tua mesa, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho. Essas palavras estarão no teu lar, e tu as inculcarás a teus filhos. Tu colocarás esta palavra na cuca dos teus filhos, na mente, no coração dos teus filhos. Ouve, Israel. Que nós tenhamos ouvidos prontos, abertos para ouvir o que Deus espera de nós como pais para este tempo. Vamos orar? Feche os seus olhos nesse momento e ore a Deus conosco. Quero encorajar você a orar pelos seus filhos neste instante.
ore pela sua família. Você, filho, ore pelos seus pais. Seu pai, sua mãe. Ore pela sua família.